Meus irmãos, nós estamos prosseguindo, já para os capítulos finais da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E hoje nós vamos falar, irmãos, sobre um tema muito peculiar e é um tema que nos chama bastante atenção e que há muita evidência na nossa geração sobre dons espirituais. E na perspectiva da fé reformada, é um tema bem delicado para os nossos dias e que nos impõe muita responsabilidade quando iremos tratar de um assunto que divide muitas opiniões quanto a pressupostos, de muitas linhas de interpretação que igrejas assumem, mas a perspectiva da fé reformada, então, tem uma compreensão acerca deste tema e é o que nós vamos nos reportar nesta noite de forma respeitosa, porque, irmãos, atualmente o que encontramos de fato são muitas igrejas, quanto à doutrina do Espírito Santo, e os seus pensamentos são ensinamentos que evidenciam o sobrenatural distante da perspectiva da doutrina apostólica, da doutrina dos apóstolos, de uma teologia consistente. Há um afastamento, mas praticamente, irmãos, embasada na tradição oriunda do episódio de Pentecostes, tomando como base o texto de Atos capítulo 2, quando há de fato um derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, que diante daquela festividade judaica chamada Pentecoste, que acontecia regularmente em Jerusalém, muitas nações estavam ali representadas, pessoas que falavam outras línguas, outros idiomas, assim como existe uma relação de todas as localidades de onde haviam pessoas presentes naquela ocasião, e os apóstolos eles foram capacitados pelo Espírito Santo, pois assim o Senhor Jesus prometeu e assim cumpriu, que ele iria para o Pai, mas enviaria o Consolador, e de fato foi naquele acontecimento que veio o Espírito Santo sobre os apóstolos. Eles foram capacitados a falar do Evangelho para aquela população mista que estava ali, diversa, de várias nacionalidades, na língua do próprio idioma daquelas pessoas que ali estavam. É isso que a palavra de Deus diz. Porém, de fato, os nossos irmãos desta tradição, pentecostais, no princípio foram, de fato, em uma certa medida, avessos à formulação teológica sobre esses dons espirituais, e acreditam, de fato, de forma muito categórica, que há, de fato, pontos que divergem, do texto sagrado, e é bom que possamos dizer isso de forma muito respeitosa, é claro, mas desde os primórdios da linha pentecostal, muitos pentecostais eles afirmavam em dizer ao mundo, que não simpatizavam muito com teologia, que teologia era coisa de homem e que, de fato, a letra mata e o espírito vivifica, trazendo então uma interpretação equivocada desta expressão: a letra mata e o espírito é que vivifica. O que se diz deste texto não é verdade. Nós precisamos compreender claramente o que é que o versículo está dizendo, para que uma afirmativa desta possa dizer para nós que estudar teologia mata, mas o Espírito é que vivifica. Esta expressão precisa de uma atenção mais especial para compreender a conjuntura bíblica, o que é que o texto está nos ensinando quanto a isso. Mas o foco hoje não é esse. Vamos então para aquilo que chegou, como chegou então até nós. O que aconteceu então na rua Azusa, em Los Angeles, na Califórnia? Foi um movimento pentecostal moderno, que deu uma evidência muito forte a essas questões de experiências, experiências que de fato norteiam a teologia. E o que acontece? Em abril de 1906, ou seja, não muito distante de nós, aconteceu ali um avivamento, na Azusa Street, que era uma igreja, de negros que havia ali. Eram pessoas que eram cristãs, e estavam ali então no momento de consagração, e houve de fato um avivamento, e ali houve um acontecimento de uma grande repercussão internacional, Charles Parham era de fato o pregador ali, o pastor daquela igreja,
um pregador avivalista, não é bíblico. Então ele orou com imposição de mãos sobre uma irmã, uma pessoa, uma mulher, chamada Agnes Osman, e sendo ela a primeira pessoa que falou em línguas estranhas, conforme essa língua semelhante que nós conhecemos, né, que nós encontramos muito nos meios pentecostais. E aí, meus irmãos, houve então agora uma compreensão de que aquilo ali foi de fato uma manifestação. Daí surge o entendimento de que há de fato um idioma celestial, um idioma de anjos, não é? Que fala através deste derramamento, dando uma ênfase da existência da chamada segunda bênção, né? De que o batismo com o Espírito Santo é algo evidenciado pela presença do falar em línguas estranhas, quando de fato essas afirmativas, irmãos, elas não têm embasamento bíblico. Observe, queridos, que hoje o que nós podemos observar é que há de fato a seguinte compreensão: a teologia bíblica, aquilo que as Escrituras nos ensinam acerca de Deus, deveria pautar a nossa praxis, a nossa prática, a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com o Senhor, não é? A nossa experiência de vida com o Senhor. Nesta perspectiva pentecostal é o inverso. A experiência é quem vai pautar a doutrina, não é? A teologia do crente. Então é exatamente esta forma equivocada que existe de fato, né? Nossa expectativa, irmãos, é de fato, de forma cautelosa, não é? Quanto a esses assuntos, de acordo com a grande maioria dos teólogos reformados, que é fruto da teologia, é fruto da reforma protestante, não é? Essa palavra reformada não é algo que foi consertado, especialmente assim, houve uma reforma de um entendimento. Não, a reforma protestante foi um movimento extraordinário que aconteceu, onde a igreja do Senhor, a igreja de Atos, que chegou até o nosso tempo, estava totalmente desviada, não é, daquilo que de fato a Bíblia nos ensina a ser, ou aquilo que de fato a palavra diz que é para vivermos. E aí, um período de 120 anos aproximadamente, e vários reformadores, com ênfase em Martinho Lutero, que foi e rompeu com o sistema que estabelecido estava, né, e agora volta-se então para as origens da Sagrada Escritura. Então esse é um movimento extraordinário, maravilhoso, que nos faz ter a compreensão clara daquilo que o texto está dizendo, que nos informa conforme a palavra de Deus nos ensina, sem que nós venhamos a introduzir uma outra perspectiva ou introduzir ao texto o que o texto não está dizendo ou nunca disse. Observando isso, irmãos, nós podemos citar aqui John Owen, que é um pastor congregacional, né? Jonathan Edwards também é congregacional, o Skyler Ferguson, ele também é um pastor presbiteriano da época, né? E outros tantos grandes homens que buscaram a compreender a interpretação bíblica, né, totalmente diferente deste pensamento da evidência pentecostal ou de uma expressão vigorosa, né, do Espírito como derramamento. E esses temas, né, levantados precisam ser de fato, irmãos, submetidos a uma cosmovisão estritamente bíblica, ou seja, com base na interpretação da Bíblia de forma histórica, de forma gramatical e de forma textual sobre os temas que nós vamos compreender e estudar hoje aqui nesta reflexão bíblica que vai trazer para nós muitos ensinamentos. Diante de tudo isso, irmãos, que foi dito, eu convido você a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 12, e os versos do 1 ao 11, vamos fazer a leitura desse texto. Você pode permanecer sentado como você está. Primeira Coríntios capítulo 12, versos do 1 ao 11, diz assim: Irmãos, não quero que vocês sejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir, né, aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou maldito seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos,
mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro o mesmo Espírito dons de curar, e a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nós louvamos o Teu nome e Te bendizemos pela Tua palavra. Queremos, ó Deus, nesta ocasião, nos render a Ti, Senhor, na dependência do Teu Santo Espírito, de que Ele ilumine as nossas mentes e faça-nos compreender as Escrituras Sagradas. Ó Deus, nos ajuda, Pai, na compreensão e na ministração, que o Senhor vá adiante de mim, que fala ao Teu povo, e que, ó Deus, possamos, por esta palavra hoje, sermos alimentados de forma maravilhosa para a glória do Teu nome. Assim nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, havia de fato em Corinto, na igreja de Corinto, uma problemática, né, em diversos pontos, né? E nós, ao longo dessa trajetória de ministrações, nós temos visto aqui, né, o tratar de cada problemática dessa, que de fato a igreja estava dividida, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, por aí vai, eu sou de Cristo, né? Havia de fato imoralidade sexual tolerada na igreja, né? Havia também aqueles que se levantavam discordando da doutrina bíblica de que Jesus havia morrido e ressuscitado. Isto é grave, né, por parte de alguns da igreja. E de fato, irmãos, era uma igreja que estava extremamente desviada, né, da conduta bíblica, daquilo que o apóstolo Paulo ele estabeleceu como ensinamento na plantação daquela igreja. E aí o apóstolo então, sabendo dos da casa de Cloe, como tudo estava acontecendo, ele resolveu escrever 4 cartas para a igreja de Corinto. A primeira se perdeu e a terceira se perdeu. A segunda, que a gente tem aqui em nossas mãos, no caso aqui é a primeira. E a quarta é a segunda que nós temos aqui. Então as duas, que foi a primeira e a terceira, nós não tivemos acesso a estas cartas, elas se perderam e o cânon foi fechado apenas com as que estão aqui. Observe, irmãos, que diante de todo esse contexto havia também uma outra problemática na igreja. Era que havia ali irmãos que se gabavam, né, de serem espirituais por conta dos dons, da evidência de dons, da presença desses dons, né? E os principais eram o de profecia e era também o de falar em línguas estranhas, né, em outro idioma. Então, Paulo, irmãos, afirma que os dons são diversos, conforme nós lemos, mas o Espírito é o mesmo. E o apóstolo Paulo, ele fala exatamente, vocês pensam que a quem estão falando, se não ao mesmo Espírito, para que houvesse esta rivalidade, né, ou esta diferenciação. E observe, irmãos, que o apóstolo Paulo fala nesta direção, e este mesmo Espírito, diante da diversidade de dons, distribui à medida que o Espírito quer e deseja. Para Paulo, neste entendimento, a espiritualidade envolve a realidade e a obra contínua do Espírito Santo na vida dos crentes. Observe então que, tendo individualmente como corporativamente, ou seja, tanto na individualidade do crente como na igreja toda, todo mundo junto, de fato, esses dons eles devem servir para algo proveitoso, para nos abençoar, para abençoar a igreja. Observe que o problema é que alguns orgulhosos espirituais, assim mais claramente falando, eles realmente bagunçaram, né, o trabalho da igreja no aspecto do culto. Nós estamos tratando aqui do que havia no culto. Então havia uma bagunça generalizada da utilização equivocada dos dons
que Deus assim dava para eles, e aqui o apóstolo Paulo tenta fazer esta correção de trazer para o centro do entendimento de todos eles aquilo que a palavra de Deus ela apresenta diante daquilo dos pressupostos que o próprio apóstolo Paulo já havia ensinado para eles. E meus irmãos, esse texto então que nós lemos, de fato traz para o nosso entendimento o conteúdo que vai do capítulo 12 ao capítulo 14, onde ele vai tratar, né, adequadamente destes temas, desses assuntos, daquilo que estava acontecendo na hora que o culto começava. Então, Paulo, irmãos, ele expressa usos adequados, né, e usos impróprios dos dons, aquilo que eles faziam com os dons de forma, né, descontrolada. E nesta introdução, Paulo então enfatiza a ação divina unificada, que capacita diversas pessoas, né, que eram escolhidas pelo próprio Espírito para benefício comum de todos. Então, os dons, se ele não serve para edificar a igreja, para glorificar o nome do Senhor, esse dom precisa ser questionado, porque o dom não é para nós mesmos, o dom não é para mim, o dom é para a igreja, é para a coletividade. Assim sendo, irmãos, dos versos 1 até o verso 3, nós vemos aqui a introdução sobre estas questões da espiritualidade, dos dons, né, espirituais, e alguém que fala pelo Espírito. E observe que o apóstolo Paulo ele faz um embasamento nesses 3 primeiros versos, e ele então começa falando assim: irmãos, eu não quero que vocês sejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Esse primeiro verso, no original, não tem a palavra dons espirituais, não tem. Só que os tradutores da Bíblia que nós temos aqui nas nossas mãos, como o bloco fala, a perícope, né, esse bloco de versos que nós lemos, fala sobre os dons espirituais, acrescentou-se então o título aqui, que fala que ele fala, cita a palavra dons espirituais. Ou seja, o mais correto, a termos uma interpretação e um entendimento correto, é exatamente esse: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos espirituais, que eram aqueles que se consideravam, não é, elevados por conta da utilização dos dons desta forma. Observe, irmãos, que claramente o verso 1 até o verso 3, o apóstolo Paulo ele trata desta explicação. No entanto, ele só falará sobre dons espirituais a partir do verso 4. Do 1 ao 3, ele está falando sobre aquilo que de fato eles eram, que eram ímpios, viviam antes de Cristo, né? Antes de se converterem ao Evangelho, de serem convertidos. Eles estavam vivendo, servindo a ídolos, conduzindo-os por ídolos, não é, conforme eles eram guiados. Por isso, então, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. É o verso 3. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito. Ou seja, o que é que o apóstolo Paulo, irmãos, ele está querendo nos informar diante disso? Observe que esses dados, eles são importantes para a compreensão do que o apóstolo Paulo ele quer falar sobre esses espirituais, né? Paulo então apresenta um contraste entre as realidades espirituais anteriores e atuais, as atuais e as anteriores. Entretanto, como pagãos, eles eram guiados por estes ídolos, mas que agora, no entanto, a sua fala, ela é inspirada pelo Espírito Santo, é bem contundente. No verso 3, quando de fato ele diz: quem é que pode falar então em nome do Espírito? E aí, meus irmãos, observe que o verso 3, ele já entra com aquela tramontina, para que já se tenha uma clareza de que não é porque fala, ó Senhor. Lembram daquela adivinha que havia lá em Filipos? Lembram? Que quando Paulo e Silas chegou na cidade para pregar, a moça vinha: estes são verdadeiros homens de Deus, estes são aqueles que são, né, servos do Deus Altíssimo. E Paulo teve um discernimento de Deus. Como é que uma adivinha ela pode falar em nome de Deus, em nome do Espírito? Foi o que Paulo fez: expulsou o demônio que tinha naquela mulher. E ela não estava babando, caindo no chão, gritando, rasgando a roupa, puxando o cabelo, nada disso. Ela estava dizendo até uma verdade. Ela estava até usando de palavras coerentes. De fato, Paulo e Silas eram homens de Deus, eram servos do Deus Altíssimo.
mas ela não poderia falar em nome de Deus. E o espírito foi expulso, ela foi liberta daquele espírito mau. Motivo esse, que os comerciantes de lá ficaram revoltados, porque agora ela que tinha o espírito de adivinhar, os lucros começaram a cair, porque os comerciantes tinham ela como uma orientadora, né, para as questões financeiras dos seus próprios comércios. Observe então, irmãos, que numa nota de rodapé nós podemos dizer que Jesus deixou claro, né, dizendo que quando o Espírito viesse, ele testificaria de Jesus, do próprio Senhor. João, no capítulo 15, verso 26, nós vamos encontrar esta fala de Jesus. E eis que ele me glorificará, diz a palavra de Deus, diz o texto de João, porque ele receberá do que é meu e vos anunciará. Ou seja, todas as manifestações do Espírito Santo nos dons sobre a igreja, o fundamento é glorificar a Deus, é exaltar a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus, ela precisa ser exaltada. Então quem fala em nome do Espírito e não tem nada com Jesus, está distante. Ou seja, irmãos, qual a importância de Cristo então na vida dos espirituais? Quais? Se somos espirituais, se falamos e agimos pelo Espírito, o que tem em nós de Jesus Cristo? O que é que tem em nós de Cristo? Para que isso seja de fato uma relação bíblica. Ou seja, se eu falo em nome de dons do Espírito Santo, eu preciso fazer com que a pessoa de Cristo seja exaltada, porque o Espírito Santo veio para isso. Ele veio para consolar a igreja, mas ele veio para testificar acerca de Jesus, o Salvador. Não é? Então a ação do Espírito não é, irmãos, a ação do Espírito Santo não é promover a si mesmo, não é. O Espírito Santo não está presente na igreja para se promover, não. Ele não está em nosso meio, irmãos, para exaltar os dons que porventura nós temos, ou que de forma sobrenatural eles apareçam, não. A ação do Espírito Santo não é exaltar homens nenhum. O bispo, o pastor, não sei quem, o profeta ou aquilo outro, negativo. A função do Espírito Santo não foi essa, mas unicamente glorificar e representar a Cristo, que foi quem o enviou. E ele está preparando a sua igreja, e ele está agindo nas nossas vidas, ele conduz o rebanho. É o Espírito Santo que faz isso, exaltando o nome de Jesus, a pessoa do Senhor Jesus, que é o nosso Redentor, aquele que vive e reina para todo sempre, que morreu e ressuscitou e venceu a morte. Então, irmãos, pregações que não falam de Jesus, que não fala da obra redentora de Jesus, ou que não dá a entender a doutrina, não deixa claro isso, que não exalta a santidade de Cristo, que só fala de vitória, pregações de igrejas que só fala de prosperidade, só fala de receba, levante a mão que a sua bênção está sendo entregue agora, você vai ter tal conquista, experiências, pragmatismo puro. E Cristo aonde? São evidências claras que quem está falando não fala pelo Espírito. Esta é a verdade, mas é o que o povo mais gosta. Vá numa igreja que tem esse tipo de pregação, que não tem um tamborete para que ninguém sentar, porque as pessoas estão em busca dessas outras coisas aqui, e não de ouvir o Espírito falar ao coração, gerando arrependimento, quebrantamento, gerando alegria no coração, paz transbordante, esperança nutrida dentro da alma, de que um dia Ele voltará para buscar a igreja. Observe, irmãos, que diante destas afirmativas, o apóstolo Paulo traz esse entendimento, traz essa luz, ele levanta esse pressuposto importante, esse princípio. Mas aí, a partir agora do verso 4, ele começa agora a tratar sobre a diversidade dos dons, quando eles de fato são uma unidade, né? E o apóstolo Paulo, irmãos, ele diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo.
E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Observe, queridos, que esses versos, o apóstolo Paulo, ele continuará listando 9 dons, que nós vamos ministrar daqui a pouco, falar sobre eles. E nestes versículos seguintes que nós podemos observar, nós lemos aqui do verso 4 até o verso 6. Em outros lugares também, nós podemos encontrar a evidência desses dons. Há de fato, irmãos, uma diversidade de dons. O Espírito Santo, ele é o doador, ele é quem opera por meio dos dons, dá a quem quer para um bom proveito para a edificação da igreja. O problema, irmãos, que os coríntios, eles se focavam mais nos dons do que na palavra de Deus. Este era um grande problema. Então, se o culto não tivesse a manifestação do Espírito Santo nos termos de profecia e línguas estranhas, o culto não valeu nada. Sabe aquele... E aí o culto como foi? Rapaz, hoje não foi muito bom não, porque não teve mistério nenhum, não teve... O reteté não tomou conta, hoje não teve nenhuma profecia, não... assim, foi bom, foi uma benção o culto, mas sabe como que é, né? Quando tem aquelas coisas, a gente, né? Pronto. Então, e se repete hoje, né? No nosso tempo, a gente vê muito isso. Mas, irmãos, o culto, ele é abençoado e maravilhoso quando Deus, ele fala ao nosso coração. Quando nós percebemos que as nossas necessidades, elas são supridas e respondidas pela palavra que ele revelou. O culto quente, sabe qual é? Não é aquele que o sol escorre, não. Não é aquele que tem muito barulho, não. Culto quente. Nada com os fervorosos, nenhum problema. Eu até sinto falta da igreja aqui, dizer mais aleluia na hora do louvor, glorificar mais a Deus. Não há problema nenhum em relação a isso. Isto é até bom porque evidenciamos e mostramos o nível de alegria que nós estamos. É muito mais abençoador para as nossas vidas a gente ter de fato esses elementos em nosso meio, porque nos encoraja, nos desperta. Muito diferente de chegarmos no culto e ficarmos com as mãos no bolso, só olhando o louvor acontecendo, e parece que a gente está no mundo da lua. Não, nós estamos, irmãos, num lugar onde o Senhor Jesus está sendo adorado, onde Ele está sendo aqui exaltado, onde estamos aqui respondendo para esse Jesus, dizendo para Ele: Senhor, a minha vida te pertence, o Senhor me salvou das trevas, o Senhor está presente em nosso meio, eu creio. Estas coisas precisam ser lembradas e faladas, não é? Mas o que é o culto, irmãos, que de fato é fervoroso, é quando Deus, Ele se manifesta pela sua palavra, quando Ele fala ao nosso coração, e esta fala ao nosso coração produz mudança, transformação, quebrantamento de alma, onde acontece de fato perdão, onde acontece salvação. Este é o culto que Deus está falando, e é o culto que de fato balança as nossas estruturas. É por este culto que nós precisamos lutar sempre, para que o nosso culto seja assim. E aí, meus irmãos, o povo de Corinto havia de fato esses dois dons que era o auge. Tinha que ter a profecia e tinha que ter a língua estranha. Para Corinto era isso aqui. Então o apóstolo Paulo, ele tenta consertar isso e trazer a consciência daqueles irmãos para o que de fato era necessário acontecer e de que forma seria. Mas observe, irmãos, que se os irmãos perceberam, o apóstolo Paulo, ele vai agora falar sobre o Deus Trino envolvido nos dons. Quando ele fala a diversidade de dons, pode olhar aí no verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aí o verso 5. E também há diversidade de serviços. Diversidade nos serviços. Serviços é de fato aquilo que acontece com os dons. O dom é um serviço, é uma capacitação que Deus nos dá para servirmos ao outro. Então, observe, os dons são diversos,
mas o Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, é o mesmo. Depois ele diz que há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. A palavra Senhor é com o S maiúsculo e o resto minúsculo, é a pessoa de Jesus. Depois ele diz, e há diversidade nas realizações, porque o dom, ele provoca a realização. Mas o Deus é o mesmo que faz tudo em todos, que opera tudo em todos. Observe que ele traz então a presença clara da Trindade, do Deus Trino, no exercício, no funcionamento desses dons na igreja. E meus irmãos, Paulo então faz esta fala enfática, né? Portanto, ninguém pode, irmãos, reivindicar como posse sua um dom que porventura Deus lhe deu. Não, de fato o dom, há de fato talentos inatos, né? Eles sempre permanecem como dons da graça divina. É Deus quem nos dá para um bom proveito, para servir a igreja, não para a minha glória, não para me chamar a atenção, para trazer para a minha atenção de forma alguma. O dom é uma graça que Deus nos dá para servirmos ao povo, servirmos ao outro, edificar a igreja. E assim, meus irmãos, observe que olhamos isso como um privilégio, né? A implicação também é que ninguém é espiritualmente superior aos outros, ou seja, se Deus deu um dom a um e deu um dom a outro, nós somos iguais. O meu dom e o dom do outro juntos serviremos melhor a igreja. Não há de fato, irmãos, um dom que se destaca do outro, porque tudo é Deus quem dá a quem Ele quer, na medida que Ele quer, no tempo que Ele quer, para propósitos de edificação da igreja. Observe, irmãos, que do verso 7 até o verso 11, aliás, do 7 ao 11, mas eu queria destacar o 7 e o 11, né? Paulo, então, ele enfatiza, abrindo e encerrando estes versos, né, com um ponto fundamental de que o Espírito é que opera em cada cristão individualmente, conforme o Espírito que assim escolhe. Observe que o verso 7 diz assim: a manifestação do Espírito é conhecida a cada um visando um fim proveitoso. Olhe, se uma manifestação acontecer de um dom, e esse dom é para glorificar o homem, está errado. A glória de Deus, glorificar a Deus, é mostrar a evidência da pessoa de Cristo, que está sendo evidenciada e manifestada. Observe, irmãos, que no verso 11 final, aí diz assim, o apóstolo Paulo diz, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Ele repete isso, ele fala isso várias vezes, para que não fique nenhuma dúvida, para que os coríntios, aqueles que eram considerados espirituais, pudessem então ter a consciência de que, baixa a tua bola aí, tá certo? Volta os teus olhos para as Escrituras, volta os teus olhos para Jesus, tá certo? Busque em primeiro lugar o amor, busque em primeiro lugar a igreja, o comum de todos, o bom proveito de todos, e entendam que o fato de Deus ter lhe dado um dom não quer dizer que você é maior do que o outro. Esta era a mensagem do apóstolo Paulo. Mas, irmãos, no detalhamento então destes versos que nós conclusivamente vamos tratar aqui, da mesma forma, irmãos, o Espírito opera em cada cristão não para o benefício, individual. Assim, a atividade do Espírito ela é bastante diversa, tá? Nenhum cristão individual ele recebe todos os dons do Espírito. Bem verdade que seja dito isso, pois no detalhamento ele diz: a um ele dá esse dom, a outro dá outro, a outro dá outro. E assim nós podemos entender que é de fato esta diversidade em que o Espírito Santo ele compartilha esses dons, para que de fato os dons juntos dos irmãos possam de fato promover, este crescimento, esta capacitação e essa edificação da comunidade da fé. Mas, irmãos, do verso 8 até o verso 10, Paulo agora vai tratar de cada dom, e ele é enfático, ele agora fala sobre cada um deles, e eu queria compartilhar com os irmãos, um pouco sobre cada um desses dons que muito nos ensina, e que nós possamos sair hoje daqui
informados daquilo que a palavra ela diz para nós. O primeiro dom está aí no verso 8, né? Quando o apóstolo Paulo diz: pois a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. O que de fato é alguém com o dom da palavra da sabedoria? Irmãos, a pessoa que recebe este dom é a pessoa que fala palavras sábias, palavras de sabedoria divina, palavras sábias. Mas que sentido tem a pessoa que fala palavras sábias falar para si mesmo? Existe algum proveito nisso? Não. Se eu sou uma pessoa que tem o dom de falar palavras sábias, eu vou falar só para mim. Eu tenho agora um diário em casa que eu escrevo só para mim. Eu gravo áudio só para eu escutar a minha voz, para mim mesmo. Claro que não. Está muito claro. O dom é para abençoar o outro. Aquele que tem esse dom, que recebe de Deus esse dom, é aquela pessoa que quando alguém compartilha uma dificuldade, essa pessoa tem uma palavra sábia, com embasamento bíblico. Não é o que ela acha. Se fosse eu, fazia desse jeito. Não, fuja desses. A pessoa que tem um dom de palavras sábias sempre tem um conselho bíblico para nos dar. Sempre é aquela pessoa que vive conectada com as Escrituras, com a piedade aguçada, que compreende na complexidade da vida, saber de fato trazer uma palavra de brandura. Na hora que chega alguém raivoso, agoniado, aquela pessoa, tenha calma, irmão. Olha, para a gente começar a conversar, nós vamos orar, pedindo ao Espírito Santo que nos abençoe neste momento. A pessoa já começa assim, aí a pessoa já se quebra do outro lado, né? Então vamos, a pessoa de palavras sabe, isso é um dom. É um dom que se adquire quanto a isso, né? É um dom dado pelo Espírito Santo em benefício do outro. Mas observe, irmãos, que existe agora um outro dom que o apóstolo Paulo fala sobre a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. O que é de fato, irmãos, alguém com um dom da palavra de conhecimento? O Espírito concede, irmãos, a alguns o conhecimento mais do que a outro, e mais a capacidade de ensinar, transmitir este conhecimento. Não são todas as pessoas que são aptas para ensinar. Tem gente que até tem um bom conhecimento, mas na hora de transmitir, atropela os assuntos, não consegue articular o raciocínio. Isso é um dom de Deus. Deus, ele dota pessoas para didaticamente ensinar ao outro, e isso faz com que o outro seja abençoado com isso, né? O dom do conhecimento, o dom de conhecimento, conhece, e este é um dom maravilhoso, irmãos, que abençoa a igreja como um todo. Observe que um pouco mais adiante o apóstolo vai falar sobre a fé, né? No verso 9, a um é dada no mesmo Espírito a fé. E que dom é esse? Qual é o dom da fé? Não é o dom, irmãos, da vibração positiva. Aquele irmão, fala com o irmão ali que ele vai orar, e ele, sabe, ele faz um... A gente sente mesmo que é muita fé, chega, vibra. Não, não é isso não. Nem é a fé da salvação. Que fé é essa? Que fé é essa? Irmãos, a fé salvadora é uma fé que Deus introjeta no pecador, que ele compreende a sua condição pecaminosa e que ele está perdido, e que ele precisa buscar, né? Ele precisa buscar, de fato, nos pés do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus o alcance, e isso é o próprio Deus quem faz, é o próprio Jesus que promove isso no coração do homem, essa fé salvadora. Mas esta fé aqui, irmãos, nada mais é do que a capacidade do crente que tem esse dom de crer e receber de Deus determinadas coisas que outras pessoas não alcançam. Mas isso é para benefício próprio? Não, não é para benefício próprio. Isso é para abençoar o outro também, sempre. Mas além, esse dom deixa de ser para benefício próprio, para atender a outros irmãos. É aquela pessoa, irmãos, que tem uma fé tão aguçada, que ora pela salvação de um parente nosso, e Deus atende. É aquela pessoa que tem um dom de Deus, uma fé tão profunda, que intercede pelos outros para que Deus abra uma porta. E isto é um dom maravilhoso, mas não é um dom que aparece, não é o dom que está no microfone. Esse que tem esse dom
É aquele dom que nem evidência tem, mas a oração que aquele irmão faz, que aquela irmã faz, promove coisas extraordinárias, porque Deus dá esse dom para isso. Então a pessoa que tem uma fé nesta intensidade, a esses irmãos Deus dá tamanha fé, e pela oração desses, Ele resolve atendê-las, atende a oração. Quantos exemplos, irmãos, de irmãos que oram por coisas impossíveis, Deus as torna possíveis. Quantos? Já houve situações impossíveis, e quando a gente ora, Deus torna essas coisas impossíveis possíveis, e a gente fica surpreso. Meu Deus, que coisa linda, que coisa extraordinária. Alguém orou, quem sabe alguém tem o dom, e isto é benefício para a igreja, não é para virar o guru. Olha, está com dificuldade? Procure fulano de tal, que ele é o homem que ora e acontece. Não, aí você corre o risco de trazer a atenção para você mesmo. E o Espírito Santo, ele não faz isso. O Espírito Santo, ele atua na igreja através dos dons para a exaltação de Cristo, sempre de Cristo. Observe, irmãos, que vem em seguida o dom de curar, o dom de curar. E aqui, nós podemos fazer aqui um rápido apanhado aqui, irmãos, de alguns conceitos importantes que precisam ser levados em consideração. Observe que no verso 9, ainda no finalzinho, ele diz: a outro o mesmo Espírito, dons de curar. Observe que esta palavra está no plural, dons de curar, ou seja, vários dons para cura. Muitos entendem que seria de fato uma possibilidade de compreensão de que havia muitas enfermidades e haviam vários dons para determinadas enfermidades. É uma possibilidade, porque os outros dons é dom disso, o dom de fé, o dom, né, do conhecimento. Então aqui é dons de curar, no plural. Então observe, irmãos, que esse dom foi muito usado no tempo apostólico. É bem verdade isso. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos aqui na madrugada, todas as madrugadas de manhãzinha aqui, estamos expondo todo o texto, e a gente observa que era algo que, mesmo após Cristo ter partido, os apóstolos continuaram, e para que, de fato, houvesse crédito por parte das pessoas, de ver se realmente aqueles homens eram homens de Deus, que estavam ali, correspondentes, né, ao chamado de Deus, muitos dons aconteceram, muitas curas aconteceram. A primeira delas foi quando Pedro e Paulo estavam indo para o templo, e tinha um mendigo aleijado na porta do templo, e ele pede uma esmola. Pedro olha para ele e diz: não temos prata, nem temos ouro, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E ele pega na mão do aleijado. O texto diz que os tornozelos do homem começaram a se consertar ali, milagrosamente, extraordinariamente, e ele ficou em pé naquele momento e já saiu pulando, dando glórias ao Senhor Jesus. Observe, irmãos, que isto de fato é um dom que Deus deu com propósitos. Os dons extraordinários de cura, por exemplo, foram dados, irmãos, na fundação da igreja. Houve no tempo de Jesus Cristo, sim, com muita evidência, para ele demonstrar poder sobre todas as coisas. E depois que ele foi para a glória, agora ficaram os apóstolos. No início da igreja, a igreja estava se formando, e ali de fato deveria acontecer essa manifestação, melhor dizendo, né, para que os apóstolos pudessem, naquele momento, demonstrar para o mundo, né, a igreja caminhando, crescendo, para que de fato as pessoas vissem que, olha, aquilo que Jesus fazia, os homens de Deus continuam fazendo. Era algo importante. Mas observe, irmãos, que há um texto no capítulo 13, versos 8 a 9, que nos dá uma evidência muito forte que esse dom aqui, ele cessou. Nós não temos, irmãos, hoje, não é, evidências ou informações que tem alguém com dom de cura, que cura indistintamente, chegou, orou, está curado. Nós não temos essa evidência, não é? Observe que Deus, de fato, irmãos, não está limitado a nada, a nada. O que Deus quiser fazer, Ele faz. Ele pode usar a vida de qualquer um de nós aqui para orar por alguém e a pessoa ficar curada imediatamente de câncer. E para Deus tem algum limite para alguma coisa? Deus é Deus sobre todas as coisas, e ponto. Agora observe, irmãos, hoje
é possível de fato que essas coisas aconteçam. Às vezes a gente ora, a pessoa fica curada. Às vezes a gente ora, a pessoa morre no dia seguinte. E assim é o querer de Deus, assim é a vontade dele. Observe que no tempo da Covid, por exemplo, se tivesse alguém com um dom de cura, seria uma bênção. Essa pessoa ia trabalhar 24 horas para curar os milhares que se foram. Cadê os que têm o dom de cura? Cadê as igrejas que dizem que têm o dom da cura? Porque dom de cura é chegar, orar e ficar bom. Orou, ficou bom, passa embora. Você está curado. Seu pulmão está novo. Ia ser gente com força no tempo da Covid para poder orar. Era 24 horas de plantão, só orando, né? E o povo ficando bom. Observe, irmãos, que eu quero voltar aqui para vocês aqui no capítulo 13, versos 8 e 9. Versos 8 e 9 e 10 diz assim, ó: o amor jamais acaba, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Ou seja, esses dons miraculosos, né, que é o dom de cura, por exemplo, o dom de profecia, né, eles tiveram um tempo hábil até que o cânon fosse fechado. Depois que toda a revelação está aqui pronta, não há mais necessidade para a profecia revelacional, não tem nenhuma necessidade para isso. E a gente precisa, irmãos, olhar para os textos bíblicos e nos conscientizarmos de que Deus, de fato, não há para Ele nenhum tipo de limitação. Ele pode agir no tempo e na hora que Ele quiser, mas que o exercício destes dons miraculosos, eles passaram no sentido de uma evidência contínua e permanente, né? Aí, irmãos, vem agora o dom de milagres. Continuando no capítulo 12, nós vamos observar que o dom de milagres é citado também, né, no verso 10, e outro, operações de milagres. E o que seria o dom de operação de milagres? Seria as ações miraculosas também de Jesus, quando, por exemplo, ele transformou água em vinho. Ali foi uma coisa extraordinária. Quando houve a multiplicação de pães e peixes, como é que se pode alimentar uma multidão com um pouquinho de peixe e um pouquinho de pão? Observe que essas são coisas que, de fato, irmãos, nós não temos notícias de coisas contínuas nesta dimensão. Mas aí vem o dom de profecia. Logo em seguida, no verso 10 mesmo, nós podemos encontrar a outra profecia. E aí, meus irmãos, esta profecia aqui está um detalhe importante, é que essa profecia aqui trata-se da pregação da palavra de Deus, da profecia que nós hoje fazemos aqui, ministrar a palavra. A palavra está aqui e nós estamos profetizando as coisas que a palavra nos ensina para que nós possamos então compartilhar. De fato, irmãos, Deus sem nenhum tipo de limitação dotou muitos homens no passado que não tinham um estudo aprofundado, que não tinham nenhum tipo de conteúdo para ler. Deus usou como profetas para dizer aquilo que Deus estava dizendo, e o que eles disseram foi registrado, né? Moisés foi registrado, Jeremias foi registrado, né? Davi como salmista e profeta que ele era, né? E tantos outros profetas da Bíblia. Tudo o que Deus disse a eles, que eles falaram para as pessoas, ficou registrado aqui. Ou seja, nos nossos dias, Deus não está mais trazendo uma informação nova, um novo ensinamento, uma continuidade da Bíblia. Não, o cânon fechou aqui. Mas Deus, ele pode falar conosco? Pode, já falou comigo muitas vezes, pela palavra. Já aconteceu de Deus utilizar outros meios para persuadir o meu coração. E isso não é para mim uma doutrina importantíssima acima da revelação bíblica ou da salvação que me alcançou. Não. Deus já usou sonhos para que eu pudesse ter um sinal de Deus sobre determinados assuntos. E aquilo que eu vi no sonho, fiquei quieto, calado na minha, o tempo passou e se cumpriu.
Mas o que é que eu entendo? É a forma de Deus falar com cada um de nós, de persuadir o nosso coração, não está trazendo um conhecimento bíblico diferente do que Ele já revelou. E isto, irmãos, deve ser tratado com muito equilíbrio quanto a essas questões. E aí, meus irmãos, lá o povo estava fazendo de coisa desenfreada. É o que nós vemos hoje aqui, no nosso tempo. Porque agora, olha, a pregação do domingo vai ser o profeta fulano de tal que vem não sei de onde. Pronto. Aí vamos lá, começa a ler um versículo, daquele versículo começa a gritar, começa tudo lá vai e diz: você aí com essa camisa amarela, Deus está me dizendo que tem visto o teu sofrimento. Irmãos, quem de nós não sofre? São coisas óbvias. Olha, o Senhor tem me dito, está me dizendo aqui nesta hora aqui, quando eu cheguei aqui, que as tuas lágrimas serão enxugadas. Pronto, aí quem está sensível por alguma razão, começa logo a chorar. Eita, é um homem de Deus, revelou para mim, meu Deus. Coisas óbvias. E aí agora quando eles exageram, né? Conforme aconteceram já várias vezes, é várias histórias que acontecem, né? Se prepare que Deus está abrindo a sua madre com uma irmã, e a irmã fez esterectomia, não é? E ele não sabia, e como é que seria? Não é? São as profetadas loucas que tem por aí. Irmãos, isso é muito sério. Como se fala em nome do Espírito desta forma? Dizendo, eis que te digo. Irmãos, isso é muito sério. Usar esta expressão para dizer coisas aleatórias e soltas, para poder impressionar, para chamar a atenção, que é um grande homem de Deus, não é? Meus irmãos, isso é muito perigoso. Observe, queridos, que o dom mais a seguinte do texto que nós estamos refletindo é de fato o dom de discernimento de espírito. E esse dom de discernimento de espírito, irmãos, é algo extraordinário na igreja. Não é discernir, irmãos, se uma pessoa está possessa ou não espiritualmente, por um espírito mau. Não é isso. Mas é exatamente aquele dom que Deus dá, irmãos, aos irmãos que o Senhor quer, para que Ele possa julgar quem está pregando, julgar o pastor, julgar a pregação, ter o discernimento e dizer assim: aquela pessoa não é bem intencionada. Já ouviu pessoas que dizem assim? Aquela pessoa não merece confiança. Cuidado com fulano, olhe, preste atenção, cautela. E o tempo passa e de fato foi Deus que deu um discernimento. Tem aquela coisa assim: olha, eu nunca erro. Não é se gabando não, eu nunca erro. Quando eu olho para a pessoa que eu vejo algo, pode esperar que vai dar certo. Que é isso aí que eu estou dizendo. E acontece. Isso é o dom de discernimento de espírito, com E minúsculo, né? É uma percepção que Deus é quem dá esta graça, esse dom. Mas em seguida, irmãos, nós podemos ver o dom de variedade de línguas. Não é o dom de língua estranha. Leia o texto. Dom de variedades de língua. Ou seja, observe, queridos, que línguas são essas? O texto, ele deixa claro para nós que essas línguas não são línguas ininteligíveis. Observe, a língua que está sendo dita aqui. Por quê? Porque o próprio nome do dom, conforme a Escritura diz, variedade de línguas, não é o dom de língua, mas sim o dom de variedade delas. O que é uma variedade? Por exemplo, quando nós olhamos, irmãos, para uma cesta de laranjas, e lá tem laranja cravo, tem a laranja prata, tem outro tipo de laranja. Ali, pelo conhecimento que nós temos dos tipos de laranja, ali tem uma variedade de laranjas. Observe, o que se fala sobre língua aqui está ligado à glossa, que é idioma. Como é que o apóstolo Paulo pode dizer assim, variedades de língua, se ele não conhecer a língua? De fato, irmãos, o texto base é o de Atos. Ali, por exemplo, inglês, francês, alemão, tailandês. Pelo conhecimento que se tem de cada idioma, então aqui tem uma variedade de línguas. Porque se eu não conhecer os idiomas, então eu vou entender que é uma coisa só. Mas a variedade de línguas, ela só se dá quando de fato nós temos percepção de que naquelas línguas ali, o Espírito Santo pode capacitar aquelas pessoas para, sem nunca ter sentado numa escola de inglês, ser capacitado por Deus para falar em inglês para que o Evangelho seja anunciado. De fato, irmãos, isto é o que o texto bíblico nos ensina. Nos ensina isto aqui. Eu preciso ser honesto com os irmãos. Só que junto a este
Dom, vem agora o dom de interpretar aquilo que está sendo dito. Prestem atenção, irmãos, o dom, ele é um elemento para a edificação da igreja. Que sentido tem eu chegar aqui, pegar esse microfone aqui e começar a dizer coisas aqui para a igreja durante um bom tempo, que ninguém compreende nada? Os irmãos vão para casa e dizem assim: rapaz, foi bonito, mas eu não entendi nenhuma palavra. Qual o proveito que isso vai trazer para a igreja? Ora, se o dom espiritual, se os dons do Espírito é para benefício do outro, eu preciso ser utilizado por Deus naquele dom para abençoar o outro. Como é que eu abençoo se eu falar em russo aqui? Ninguém vai entender nada. A pregação, eu não sei nem o que foi que ele disse. Ele poderia até estar desrespeitando a gente não compreende, não sabe. Mas aí o apóstolo Paulo traz, irmãos, um elemento importantíssimo. Quando ele traz, no capítulo 14, o verso 6. Capítulo 14, por favor, e o verso 6. Olha só o que é que o apóstolo Paulo diz sobre o dom de profecia é superior ao de línguas. Observe. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão? Se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina. Aí, meus irmãos, observe o que é que o apóstolo Paulo fala agora, no mesmo capítulo 14, só que nos versos 27 em diante. Leia o texto que está na sua mão. No caso, se alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou no máximo 3, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete, mas não havendo quem a interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Pergunta para nós: em quantos ambientes que nós já fomos, nós temos visto rotineiramente o uso de uma língua estranha e na mesma hora alguém se levanta para dizer: o irmão ali está dizendo isso, para a edificação da igreja? É possível que tenha esse dom? Sim, Deus pode dar o dom, mas o que nós vemos é o contrário. É só tome língua, tome expressões idiomáticas que ninguém entende nada e fica por isso mesmo, como algo decorado. E meus irmãos, tudo que acontece no culto tem que ter base das Escrituras. Eu não tenho o direito de enfeitar, de colocar, de introduzir um elemento que não está previsto na Escritura. Para finalizar, irmãos, a igreja não deve proceder assim. A igreja precisa, irmãos, de fato, de ser edificada. Precisa de fato ter aquilo que o Senhor está dizendo ao meu coração. Eu preciso entender, E no capítulo 14 iremos detalhar mais na frente. Mas a pergunta que nós queremos fazer, irmãos, é: agora, na nossa época, os dons espirituais têm a mesma finalidade de que no início do século? A resposta é não. Por quê? Porque o que a igreja conhecia era algo ainda limitado. Nunca ouvimos, irmãos, que um profeta tenha trazido uma nova revelação necessária à igreja de Deus, do Senhor hoje. Não. O que Deus queria revelar já foi revelado. Está na palavra de Deus aqui, no livro que nós andamos com Ele. E isto é fato. Havia em Corinto, irmãos, pessoas que estavam trazendo para si a centralidade dos dons, da atenção para a promoção pessoal, para a sua própria glória. E o apóstolo Paulo vai combater com estes argumentos tudo isso, para que nós sejamos abençoados nesta noite. Eu quero concluir dizendo que através, irmãos, desse texto, nós descobrimos, irmãos, que a espiritualidade paulina, ela inclui neste entendimento sobre os dons espirituais. O Espírito, ele gera fé salvadora em Jesus, em cada crente, Essa é a ação do Espírito Santo. Ele gera em nós a fé em Cristo, a fé salvadora que nos alcança e que nos faz novas criaturas nele. A unidade divina, irmãos, gera de fato essa diversidade espiritual dentro da comunidade. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos dota desses dons, ou de vários dons, para que nós juntos possamos favorecer com as nossas próprias vidas, sendo um instrumento de Deus para edificar a igreja,
para que a gente amadureça, para que a gente conheça a palavra, para que a gente seja abençoado, para que sejamos abençoados. Eu quero dizer também, irmãos, que os dons são determinados e trabalhados pelo próprio Espírito Santo. Ou seja, eu não tenho o direito de me lançar em um dom que eu acho bonito e dizer, não, eu tenho que ter esse dom. Eu vou ser isso aí porque eu quero ter a fé que o irmão tem. Ou eu quero fazer aquilo que o outro faz porque eu acho bonito e eu quero, e eu não ter esse dom. É um erro. Isso vai gerar em nós orgulho ou vitimismo, e depois vamos dizer, não, eu não tenho dom nenhum, eu estou decepcionado, estou frustrado, isso e aquilo, e começa então uma série de fatores. Ou seja, os dons espirituais, irmãos, são determinados e trabalhados pelo Espírito Santo. Ele tem propósito nisso. Ainda, irmãos, os dons espirituais não são fins em si mesmo. Não é para ser um fim nele mesmo. Os dons espirituais, eles são para benefício de toda a igreja. Cada crente é espiritualmente dotado. Cada crente é dotado, irmãos, de algum dom, principalmente o da fé em Cristo, nosso Redentor. Observe, irmãos, que o texto de Romanos, capítulo 12, versos do 5 até o verso 8, do 6 ao 8, Romanos 12, do 6 ao 8, fala de outros dons. Outros dons. E que outros dons são esses? O dom do ensino, como já foi dito, mas o dom de exortar. Sabe aquele irmão que nos exorta de uma forma tão especial, que em vez de a gente ficar chateado, a gente fica amando o irmão? É quem tem o dom de exortar, não é? O dom de exortar. Nós temos também o dom de contribuir. A gente precisava ver, irmãos, né? Com essa disponibilidade, esse dom, de repente, Deus nos dota desse dom. O dom da generosidade. O dom, irmãos, de presidir. Alguém que cuida de algo da igreja é uma bênção. As portas se abrem, tudo dá certo, a coisa funciona, é maravilhoso. É um dom que Deus dá, é um dom espiritual que Deus dá. E deve ser buscado. Não é? O dom, irmãos, o dom de misericórdia. E aí, queridos, se nós não sabemos ainda qual é o nosso dom, que tal a gente começar a orar a Deus para que Deus nos mostre qual é o dom que nós temos, para que a igreja seja abençoada por Deus. Por fim, meus irmãos, que a nossa oração seja de fato para sermos úteis uns para com os outros, para edificar uns aos outros. Que Deus afaste de nós, irmãos, 3 coisas que são horrendas, ou melhor dizendo, horríveis. Toda vaidade para quem tem um dom em exercício. Tirar de nós o orgulho e tirar de nós a comparação de uns para com os outros. Somos um corpo, somos um em Cristo Jesus, e nós somos chamados por Ele para vivermos para a glória dEle, para que a igreja do Senhor seja edificada e para que nós nos alegremos uns com os outros com aquilo que Deus tem feito no meio da sua igreja. Amém? É nesta direção que a palavra de Deus hoje nos desperta quanto aos exageros, e que usemos isto com muito equilíbrio, com muito temor a Deus, e que possamos viver, irmãos, uma vida de quebrantamento, uma vida que nos leve a falar do Espírito quando nós evidenciamos uma vida com Jesus, porque o Espírito Santo, ele veio para falar de Jesus, o nosso Salvador. Não pode haver desassociação. Fulano é muito espiritual, muitos dons, é uma bênção, certo, mas não fala de Jesus e não vive os pés de Jesus, nem seguindo a Jesus com a sua cruz, em negar-se a si mesmo e ser um discípulo de Jesus. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor.